mais preparados, a gente vai estar juntos para todas essas mudanças que estão aí pela frente. Tá? Eu vou fazer já um plágio, né? A primeira aula que o Orlando deu aí para a gente, né? A gente sempre, é incrível como tem mudança, né? Acho que eu já vi apresentações sobre reforma fiscal e sobre o vínculo de pagamento, sei lá quantas vezes, mas a gente sempre aprende, né? Então, aprendi aqui bastante com o Orlando e eu vou fazer um plágio nessa historinha lá do leão, né? Deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Eu vou plagiar, eu não posso plagiar ali a história do leão, não. Então, da mesma forma que ele terminou falando do leão, e os dois fugitivos ali do leão, né? Quem se preparou mais, quem botou o tênis certo, sobreviveu, né? O outro ficou para trás e foi comido pelo leão. Eu acho que essa história aqui tem tudo a ver com essa discussão de hoje. E uma convicção que eu tenho, né? A Destache é uma empresa que tem diversos parceiros pelo Brasil inteiro. A gente tem uma parceria que a gente se orgulha muito aqui com o Gustavo e com a Clécia, com a Rede Software toda. E a Rede Software, vocês têm a mesma convicção que a gente tem, que é uma empresa super preparada para apoiá-los, seja aqui os comerciantes, clientes, seja os contadores que têm os clientes da Rede Software e tudo, para apoiar 100% todas essas mudanças, né? Tanto do ponto de vista de software, tanto do ponto de vista de pagamento. Então, ou do ponto de vista de orientação e suporte para vocês, que é o exemplo desse fórum aqui de hoje, né? Então, eu vejo a Rede Software muito preparada para orientá-los e para ajudá-los nessas transformações todas, tá? Bom, a Destache é uma empresa de tecnologia. A gente é o famoso TEF, que é um termo que está se ouvindo muito agora por essa obrigatoriedade do vínculo do pagamento ao cupom fiscal. A Destache é uma empresa de São Paulo. Eu, apesar da empresa ser de São Paulo, eu trabalho em São Paulo, mas o sotaque não mente, né? Eu sou carioca. A gente é uma empresa de tecnologia, uma empresa relativamente nova. A gente fundou a Destache no final ali de 2020 e veio crescendo de forma acelerada. Tá? E aí a apresentação de hoje, ela traz uma apresentação da gente, claro, obviamente da Destache, que a gente junto com a Rede Software consegue entregar para o mercado, mas ela reúne toda a experiência que a gente tem. A Destache hoje, a gente está chegando perto dos 10 mil clientes, nossos primeiros 10 mil clientes. A gente já transaciona, apesar de estar no mercado há menos de 5 anos, a gente já está transacionando quase 5 bilhões de reais em pagamentos pelos nossos clientes, as nossas plataformas. A gente está sempre conectado com o PDV, com parcerias como essa que a gente tem com a Rede Software. Eu trago aqui também um pouco a minha experiência pessoal. Eu trabalho com tecnologia, pagamento e serviço financeiro há quase 15 anos. E a gente tem experiência de outras regiões que estão passando pelo mesmo processo, né, onde teve uma obrigatoriedade de vínculo de pagamento com o cupom fiscal. Isso começou no Rio Grande do Sul há 2 anos, depois veio o Mato Grosso, agora está vindo o Ceará. Semana passada foi também saiu uma IN da Cefaz de Goiás, deve estar entrando aí nos próximos meses também Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais. Então é um movimento que até aquele cronograma que o Orlando mostrou, todos os estados vão passar a ter essa mesma vinculação. Tá? Vocês veem que até essa provocação do Orlando tem a ver com o tema aqui do material, né? É tecnologia, preparação, tecnologia para ajudar a ter mais resultado. Então, tecnologia no PDV, lucro no bolso. Eu vou percorrer aqui um pouco a história de meio de pagamento, algumas evoluções aí que vem acontecendo nos últimos anos em meio de pagamento, em pagamento com cartões, que impacta o PDV, impacta o comércio de uma forma geral. Eu vou trazer aqui uma visão também, o que essas transformações trouxeram de desafios para o comércio e como, com tecnologia,
esses desafios eles são resolvidos, são superados, são melhorados. Tá? Então perceba o seguinte: a legislação ela traz um lado da obrigatoriedade, né? Nada que é obrigatório é bom. Eu não gosto, o que me obrigam a fazer você já não gosta, né? Mas eu trago aqui o lado do copo cheio. Apesar da obrigatoriedade, né? Apesar de todo mundo vai ter que se adaptar ao que a legislação de vinculação de pagamento está trazendo, eu trago aqui o lado do que são os benefícios que a tecnologia vai trazer concretamente para o comerciante. Tá? E é isso que a gente vai explorar aqui. Eu não gosto de usar esse termo TEF. TEF significa transferência eletrônica de fundos. É um termo já antigo, é um termo de vários anos, é um termo da época que o TEF era complexo e era caro. Complexo, né? O Gustavo lembrou bem, né? Ele lembrou que o primeiro TEF que ele teve que homologar, ele pegou a CPU, né, o computador, teve que ir a São Paulo para fazer uma homologação física, que demorou dias. Hoje não tem nada disso, hoje é tudo eletrônico. O que demanda de um comerciante é um acesso à internet, que todo mundo já tem. O TEF, eu vou mostrar para vocês que além de barato, ele gera mais valor do que é o pagamento dele, tá? E o TEF, né, eu uso o nome TEF porque ele é autoexplicativo, todo mundo conhece, mas no final, o que é o TEF? Né? É uma infraestrutura de pagamento, é uma infraestrutura que conecta o ponto de vendas a um processador daquele pagamento eletrônico. Então, se o pagamento eletrônico é um pagamento em cartão, o TEF está conectando o ponto de vendas, o PDV, o teu caixa, com o sistema da rede software, a um processador de pagamentos, como a Cielo, a GetNet, a Stone. E se o pagamento for em Pix, é a conexão com o banco do Pix. Então, o TEF é a infraestrutura que leva de forma segura uma transação de pagamento entre o balcão, entre o software que está no PDV e o processador. Tá? Bom, eu começo essa apresentação, né, fazendo uma comparação desse mercado de cartões de 15 anos para cá. Vocês vão lembrar bem, né, principalmente os que têm um pouco mais de idade. Eu lembro, há 15 anos atrás, eu ia fazer uma compra qualquer, a gente tinha que perguntar se aceitava cartão, né? Você pegava um táxi, ou sei lá, você ia num restaurante, você perguntava, aceita cartão? Gabriel não é dessa época, né? Não vai lembrar. Mas você ia num restaurante, você perguntava, aceita cartão? Aceita Visa? Aceita Master? Porque nem todo mundo aceitava. E eram só duas empresas que existiam para processar o pagamento de cartão. Eram duas empresas de maquininha. Uma era a VisaNet, que depois virou Cielo, que transacionava a bandeira da Visa, e outra era a Redcard, que depois virou Rede, com Itaú, que aceitava os cartões da Mastercard. O que aconteceu? Né? O Banco Central foi mudando a regulação, foi facilitando a entrada de novas empresas, e hoje, poxa, cada dia vocês descobrem uma empresa nova, né? Cada dia você recebe alguém no teu negócio, ou os contadores ali, vêm os clientes ali cada hora mudando de um adquirente para outro, porque existem centenas de empresas. Se a gente olhar, são mais de 20 adquirentes, quando bota subadquirentes, né, que é uma variação dessas empresas de processamento de cartões, existem mais de 100 empresas hoje. Né? E qual é o impacto disso? Quando você sai de um mercado que tinha duas empresas para muito mais de 20, isso gera o quê? Competição. Então, estão todas essas empresas disputando o acordo com o comerciante, com o cliente de vocês, com vocês mesmos, quem for comerciante aqui, e aí isso gera o quê? Concorrência. Concorrência gera disputa, gera redução de preço. E foi isso que foi acontecendo nesse mercado. Além disso, gerou também uma ampla aceitação. Hoje, a gente não tem preocupação se aquele estabelecimento aceita cartão ou não. A gente sabe que ele aceita. Todo mundo aceita. Né? E as máquinas foram mudando, cada um com um formato, com uma cor diferente. E aí, isso aqui comprova o que eu estou falando. Né?
Essa aqui são as evoluções, pessoal, das taxas de cartão. A fonte é o Banco Central, são as taxas de cartões desde 2011 até agora, tá? Até o final ali do ano passado. Em azul é a taxa de crédito, em laranja é a taxa de débito. Então vocês veem que de fato foi o que aconteceu, são taxas médias, tá? De todos os segmentos aqui. E aí de fato foi isso que aconteceu. Ao longo do tempo, a competição foi trazendo benefício real de redução de custo. Quando chega ali 2021, começo de 2022, foi o ápice da competição, foi o ápice da redução de custo. Porque fica um brigando pelo acordo com vocês comerciantes, né, com os clientes de vocês contadores, e aí ele vai baixando taxa, vai reduzindo o seu preço e o comerciante obviamente vai se beneficiando. Então foi positivo. Agora, vocês podem também observar que nos últimos anos já teve uma acomodação. As taxas já começaram a dar uma subida. Por quê? A concorrência ali se acomodou de certa forma, né, com o seu tamanho de mercado, e aí isso começou, essa acomodação diminuiu a competição e começa a ter um reposicionamento de preço. Tá? Então, na prática, né, foi isso que veio acontecendo. E o cartão, né, pelo custo dele e tudo, é um sócio, né, que o lojista tem, é um sócio que o comerciante tem, o custo é alto. Então, o acompanhamento desse assunto, ele é super importante, você tem que acompanhar, porque é uma parcela importante da tua receita que fica com uma operadora de cartão. Tá? E aí, fora essa evolução de competição, de concorrência e de relevância, né, pelo impacto que é o custo que é pago pelo comerciante para o processador de cartão, foram outros desafios que foram surgindo. Né? Então, poxa, eu estou cansado de ver isso aqui, pessoal. E é um fórum, ainda bem que não tem ninguém aqui de maquininha de cartão, de adquirência, nem nada que eu possa falar à vontade e sem me preocupar com retaliação. Né? Pessoal, isso aqui é muito sério. A gente tem quase 10 mil clientes, a gente está ali no dia a dia com esses clientes, a gente vê cada absurdo que envolve contrato de fidelidade, metas, obrigações como contrato, em troca de uma taxa, teoricamente, entre aspas, ali mais barata, que na prática não é mais barata. Eu vejo, outro dia eu peguei um comerciante que tinha um contrato de 5 anos e uma taxa que era cara. Então, isso aqui é muita atenção, pessoal. Não acreditem em contratos de fidelidade que vão te prender a um adquirente por tempo, por meta. Desconfia, compara, porque a gente vê muita pegadinha acontecendo no dia a dia aí para prender o comerciante, tá? Então, isso aqui é um dos desafios. Aumentou a competição, mas cada uma dessas empresas vai no teu negócio querendo te prender a um contrato, a uma meta. Obviamente, isso aqui também traz uma incerteza, né? Pô, chega uma empresa e coloca uma taxa. Essa taxa é boa? Eu posso aceitar essa taxa? Será que o meu concorrente aqui do lado está pagando mais barato ou mais caro que eu? Então, essa competição e a oferta toda de empresas e novas condições gera uma incerteza se você está com uma taxa boa ou não. Isso aqui é outra coisa que a gente vê também todo dia. O adquirente vai, ele coloca uma promoção, às vezes é uma promoção de curto prazo, 3 meses, você nem sabia, a tua taxa aumentou, você não foi avisado, ou não era promoção nenhuma, mas a empresa mudou a política dela, aumentou a taxa do comerciante, e o comerciante nem foi avisado, ou muitas vezes foi, mas de uma forma inadequada, enfim, o teu preço subiu, e você nem ficou sabendo. Fora quando tem algum desconto, né, uma cobrança de aluguel, um cancelamento, algum tipo de tarifa que você desconhece, mas isso está saindo do teu recebível, você está recebendo menos e você não acompanhou e você está recebendo menos dinheiro.
Então, esses são todos os desafios que essa evolução toda de cartões e de meios de pagamento trazem para o comerciante no dia a dia. Né? Quem aqui não está se enxergando em algum desses desafios, ou os contadores, né? Enxergando o comerciante que vocês atendem, reclamando de algum desses desafios aqui. A gente observa, pela experiência, pela quantidade de clientes e tudo, pela dinâmica de mercado, que aquele comerciante que ele trabalha com, eu vou usar o termo aqui, eu vou explicar, multi-adquirência. Né? O que é multi-adquirência? É um comerciante que tem acordo com mais de uma empresa. Então ele tem, olha o balcão aqui dessas fotos, né? Ele tem um acordo com a vermelhinha, que é a GetNet, com a amarelinha, que é a PagBank, e com a Stone, que é a verdinha, né? Então o comerciante que ele busca esses acordos com mais de uma empresa, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma gestão melhor do seu custo, porque ele está pegando ali o que é a melhor condição de cada uma dessas propostas, está moldando um contra o outro ali para gerar uma redução de custo para ele, né? E a gente sabe que esse comerciante está pagando menos quando ele faz esse tipo de prática. Tá? Agora, nem sempre isso aqui é fácil de fazer, pelos problemas que isso traz. Né? Poxa, você tem 3 adquirentes ali, você vai ter que entrar no portal de cada um deles para ver o teu movimento, para ver aquela transação. Você vai ter que conferir o teu trabalho de conferência, que é super importante. Pessoal, eu já fui comerciante, tá? E eu não conseguia fazer conferência de cartão. Não conseguia. Agora, hoje, estando do outro lado, depois de tanto tempo trabalhando com cartão, atendendo comerciantes e tudo, eu vejo o quanto é relevante. Porque tem dinheiro na mesa, tem desconto indevido, tem não pagamento, tem erro, tem N coisas que, se você não conferir, você está deixando de receber o que deveria receber. Só que quando você tem mais de uma adquirente, fica mais difícil, né? Muitas vezes você paga aluguel de maquininha. Pô, tem 3 adquirentes lá, tem 3 maquininhas no ponto de vendas, mas eles estão te cobrando o aluguel daquele equipamento. Né? Fora o famoso uso da maquininha errada. Pô, era para a transação do débito passar aqui na vermelha, que é mais barato, mas acabou passando na verde. Eu estava sem bateria, era naquela correria, pegaram errado e tudo, e aí é uma taxa mais cara. Então, a gente enxerga a multi-adquirência como sendo uma prática positiva, saudável para o comerciante, só que traz mais desafio de gestão. E a evolução que aconteceu agora, né, que não é mais uma promessa, né, uma realidade, é o Pix. Né? O Pix, isso aqui é a curva de evolução de Pix, de pessoas para empresas, ou seja, é o comércio, é o lojista recebendo Pix. Então, a evolução de Pix, vocês já veem isso no dia a dia de vocês, não é mais um potencial, é uma realidade, é relevante. O potencial de crescimento é ainda maior, porque as pessoas começam a usar cada vez mais gente usando. O Banco Central também vai mudando várias funcionalidades do Pix, né? Vai ter o Pix garantido, o Pix parcelado, as pessoas vão começar a deixar de usar cartão de crédito para usar o Pix, o banco vai começar a dar crédito através do Pix. Então, cada vez mais, no negócio de vocês ou do cliente de vocês, o Pix ele vai estar sendo uma realidade. E aí, ele foi bom para a gente, pessoa física, sem dúvida nenhuma, mas para o comerciante, ele trouxe mais desafio, né? Poxa, primeiro, a estabilidade, né? Quantas vezes você vai lá, vem um cliente, vai usar o Pix e o Pix está fora do ar, o Pix não está funcionando. Aí o cliente reclama, faz fila. A instabilidade é constante em todos os bancos, tá? A gente está conectado aos principais bancos do país diretamente. A gente está conectado com o Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil, Sicob, Banrisul, Airos, sei lá, tantos outros aí. Então a gente tem uma visão comparativa e eu posso afirmar com tranquilidade. Os bancos eles saem do ar, eles ficam estáveis, todos, desde o Itaú a qualquer banco. Tá? Então isso gera desafio para vocês lá no ponto de vendas.
A outra coisa, e aquele medo, né? Se você recebeu mesmo a venda do Pix, você pode liberar o cliente no balcão, se o valor vai entrar na tua conta. Então isso aqui é bem, bem preocupante. Né? Você pode estar liberando uma venda sem ter recebido. Pode ter dado alguma coisa errada, pode ser ter tido uma instabilidade, pode ser uma fraude, né? Coloca aqui, a gente começa a ver muita fraude em Pix, não só aquela do WhatsApp, né, de roubo, de sequestro e tudo mais, né, as pessoas fingindo ser algum parente, algum amigo e pedindo dinheiro, mas a fraude chega lá no ponto de vendas e mostrar uma transação e aquilo não é verdade. Bom, quem falou que o Pix é gratuito, né? Ele é gratuito para a gente, pessoa física, mas para o comerciante, vocês estão pagando mais caro do que o cartão de débito que você pagava antes. A transação do Pix está ficando cara. E outro ponto de atenção aqui, gente, que a gente também observa aí no dia a dia. Tome muito cuidado. Se você usa o Pix da maquininha e tem um acordo com outro banco, usa um domicílio de um outro banco, que não é o banco da maquininha, pode ser que você esteja pagando duplicado. Pode ser que você esteja pagando um valor para a maquininha e quando aquele Pix entra no teu domicílio bancário, o banco também está descontando. A gente já viu vários casos assim. Tá? Então, os desafios com o Pix, eles aumentaram para o comerciante. E aí agora, eu vou trazer o lado do copo cheio, pessoal. O vínculo do pagamento ao cupom fiscal, essa legislação que está sendo implementada aqui no Ceará, até a reforma fiscal vai ser uma prática no Brasil inteiro, e com a reforma fiscal mais ainda, ela tem benefícios. Eu vou trazer 7 benefícios, então percebe que eu não vou falar de obrigatoriedade, né? Eu vou falar o que vocês ganham com a tecnologia de integrar o pagamento ao PDV de vocês. Tá? São 7 benefícios aqui muito claros. O primeiro acaba com isso aqui, né? Quem aqui ainda tem esse controle manual aqui de vídeo, pessoal? Pode levantar a mão, você foi corajosa, né? Eu sei que todo mundo tem, mas você foi a primeira a levantar. Pessoal, isso aqui toma muito tempo. Quando você integra o pagamento, a maquininha de cartão, ao teu sistema, ao sistema da rede software, ao PDV, acabou essa contagem manual dos inscritos. Por que acabou? Porque o valor que você lança no sistema é o valor que vai automaticamente para a máquina de cartão. Não tem erro. Então, o teu fechamento de caixa, ele fica automático, não vai dar mais diferença. Por que vocês somam, né, no final do turno ou do dia, todas as vendas, todos os inscritos? Porque você encontrou uma diferença no teu caixa. O lançamento total de cartões deu um valor, o lançamento do teu sistema está dando outro. Você quer entender se teve algum desvio, se teve uma fraude, se teve erro. Quando você tem uma tecnologia de pagamento ou um DEF, acabou isso aqui, é automático. O que foi lançado, o que foi vendido e está lá no sistema da rede software, ele vai sair automaticamente sem diferença. Tá? Então, acabou o tempo perdido para somar livre e para fazer esse tipo de rotina. Tá? Consequentemente, vem o segundo benefício aqui. Erro de digitação. Muitas vezes eu escuto, eu não erro, não tenho erro de digitação, mas tem. Você vai lá na maquininha, bota uma venda que era para botar de R$50 e teve um erro, saiu 5. A tua equipe faz isso. Então isso é muito comum, é uma das razões que gera uma diferença no fechamento de caixa. Eu gosto sempre de lembrar um exemplo. No outro dia, tem uns 2 meses, a gente fez um acordo com uma rede de farmácias grande de Salvador. São 40 lojas, quase 200 caixas que a gente foi lá implementar. E eu fui conhecer a rede, eu fui lá fazer parte da implementação para conhecer o operacional, conhecer a mecânica deles. Né? E eu estava muito curioso, apesar do tamanho, uma rede de grande porte, né, 200 caixas, né, em faturamento alto. Eles nunca tinham tido DEF, eles nunca tinham tido uma integração do PDV com
o sistema deles, né? Eu estava curioso para ver como ia ser a reação das equipes, se eles iam ter resistência, problema, gostar. E aí, para minha surpresa, né, a gente estava sendo recebido com um tapete vermelho. Quando eu saía de uma filial e ia para outra, a equipe já estava esperando a gente. E eu fiquei curioso, né? Eu falei, pô, por que eles estão gostando tanto assim do sistema, né? Aí eu entendi a prática lá da rede, era a seguinte: o fechamento de caixa era feito depois do horário e não remunerado. Então o funcionário ficava lá depois do expediente para ver se o caixa bateu, se não bateu, e aí ficava contando os slips ali até achar a diferença. Então aí já tinha um problema, né? Vários problemas, né? Era um horário, depois do horário de trabalho, não remunerado, ninguém queria ficar e tal. E quando ele encontrava uma diferença que foi um erro de digitação do funcionário, da equipe, era descontado o salário dele. Então, quando eles entenderam que eles não iam ficar mais depois da hora, que o fechamento de caixa era automático e que não ia ter mais erro de digitação e não ia mais descontar o salário deles, aí eu estou sendo assim, super bem tratado lá no tapete vermelho, né? Então, esse aqui é o benefício de ter uma integração simples entre a maquininha de cartão e o sistema da rede software, que tem muito valor, pessoal. Acabou erro de digitação, acabou fechamento de caixa, acabou diferença. A parte contábil, então, agradece muito quando não tem esse tipo de problema mais, né? Isso sem falar de fraude, né? Tem um benefício mais na frente, que eu exploro sobre fraude, né? Mas muitas vezes a diferença de caixa não é só o erro de digitação, é alguma má conduta. E aí isso acaba, porque o valor que saiu do PDV da venda está refletido na maquininha de cartão automaticamente. Ninguém pode mudar o valor. O valor já sai ali chumbado, né? Eu gosto de usar esse termo, né? Então, se aquele pirulito custa R$10 e foi lançado no sistema da rede software R$10, são R$10 que vai para a máquina de cartão e R$10 que você vai receber, seja no cartão ou no Pix, né? Bom, o terceiro benefício, eu mostrei na foto do slide anterior, né? E o apelido que eu dei para isso aqui é o balcão arco-íris, né? É aquele balcão cheio de maquininha colorida. E além, obviamente, do comerciante ter acordos diferentes com cada maquininha e usar cada maquininha para uma modalidade diferente para reduzir o seu custo, tem uma outra razão de ter mais de uma maquininha no balcão, que é a aceitação de bandeiras. Nem todas as bandeiras são aceitas em todas as maquininhas. Então, você acaba tendo ali o balcão com 2, 3 ou mais maquininhas fora o Pix, né? Fora o Pix. Opa! Gostei do reflexo aí. O reflexo está em dia, pô. E aí, pessoal, com o DEF, com o software de pagamento, isso aí acaba. Você tem todas as maquininhas, olha. Aquele balcão arco-íris é substituído por uma maquininha, por um hardware, por um equipamento que é o PUPED, que é um equipamento genérico. Então, você tem todos em um. Esse equipamento que o TEF se conecta, né, que é o PUPED, a maquininha de cartão do TEF, ele tem conexão com todos os adquirentes, né, aqui na despacho. Então, aquela maquininha vai permitir você fazer uma configuração de ter 1, 2, 3, ter o Pix onde você quiser, sem nenhuma preocupação. E aí a transação vai para onde você parametrizou no sistema. Tá? E aí eu já vou mostrar como é essa parametrização, que eu acho que é importante para vocês terem visibilidade disso. Né? O que é importante também aqui chamar a atenção? Essa maquininha aqui, pessoal, muitas vezes ela tem a marca do adquirente. Então, ela é um PIN-PAD que foi a GetNet que deu. Então, ela está lá vermelha. Ou um PIN-PAD que está com a marca da Cielo. Né? Mas, apesar de estar com a marca de alguma empresa, com o software da Destacha, essa máquina de cartão, ela fica universal. Então, a maquininha vermelha da GetNet, por exemplo, eu posso mandar uma transação para a Cielo.
posso mandar uma transação para o PagBank, posso mandar uma transação para onde vocês indicarem. Tá? Então, com o sistema de pagamento, essa lógica de roteamento que hoje é feita por 3 POS lá no balcão, que você tem que ficar escolhendo qual usar, ela fica automática numa máquina universal de cartão. Tá? E aí, essa aqui é a tela da Distacha que a rede software utiliza. Tá? Então, percebam o seguinte, aqui tem bandeiras, aqui tem, não dá para enxergar, mas eu estou abrindo. É a modalidade de débito, aqui é a modalidade de crédito à vista, aqui é o crédito parcelado de 12 a 6 vezes, e aqui é o crédito parcelado de 7 a 12. Para cada um desses cruzamentos, um cliente da rede software com a Distacha pode escolher quem é o seu processador de cartão, quem é o adquirente. E a gente fez esse investimento exatamente para dar flexibilidade para o comerciante escolher de forma automática quem é a melhor empresa para ele trabalhar. Aí também vale a pena chamar a atenção para uma outra coisa. Esse mercado de pagamento eletrônico, né, como eu já mencionei antes, ele é muito cheio de barreira, né? Todo mundo quer criar alguma barreira para prender você, para te prender ali naquele acordo. E a gente é a única empresa que é independente. Eu não sou investido por nenhum banco, eu não sou investido por nenhuma máquina de cartão, nenhuma adquirente, nada disso. Então, tudo que a gente faz tem um princípio muito importante, que é o quê? Da liberdade de escolha para o comerciante. Eu quero viabilizar todo tipo de processador de pagamento ou de PIX que o comerciante me pedir. Então, a gente investiu nesse tipo de flexibilidade para te transformar aquela máquina do DEF, né, aquele PINPAD, numa máquina universal com a máxima de configuração possível para você escolher o que é melhor para o teu negócio. Tá? A configuração que você quiser, ou a empresa processadora que você quiser, a gente tem que ser capaz de entregar. Tá? Bom, vamos ao quarto benefício, que essa aqui é a parte da fraude. Tá? Vocês devem ter visto, isso aqui é um vídeo da Put News, tem um mês mais ou menos, teve uma reportagem longa no Fantástico. Quem assistiu essa reportagem do Fantástico sobre fraude de maquininha? Ninguém viu? Depois dá uma olhada, foi uma reportagem longa do Fantástico falando de diversos tipos de fraude de maquininha de cartão. Tá? Essa aqui é só uma delas. Então, eu vou explicar o que vem no vídeo. Vocês estão vendo aqui a maquininha de cartão? Essa aqui é uma maquininha não conectada ao ponto de vendas. É uma maquininha, um POS qualquer. Tá? Essa pessoa aqui é a pessoa membro da quadrilha. O que ele faz? Ele percebe num dado momento, isso aqui é numa loja de conveniência, né? Ele percebe num dado momento que o atendente saiu dali, e aí ele puxa uma máquina verde de dentro do casaco dele e ele troca. Visualmente a máquina é igual, é impossível perceber que ela é diferente. Na prática, o comerciante está vendendo e o valor da venda não está entrando na conta dele, está entrando na conta da quadrilha. Então, com o DEF, com o software da gente, né, da Distacha, integrado com a rede software, com o PDV, isso aqui é impossível de acontecer. É impossível porque o valor lançado no sistema sai automaticamente na máquina, não tem um lançamento direto na máquina. Né? Então, isso aqui acaba tendo o quarto benefício, que é proteger vocês e o negócio de vocês contra a fraude. Esse é só um exemplo, né? A troca de maquininha é só um dos exemplos. Mas tem fraude no Pix, chega lá e diz que passou o Pix e tal, e não passou. Tem fraude de equipe, que joga o lançamento em cartão, mas foi dinheiro, desvio de dinheiro, e você só vai perceber isso 30 dias depois. Então, quando você tem uma tecnologia como essa de integração de pagamento, você está protegendo o seu negócio para fraude. Tá? Bom, a outra coisa, você acaba tendo todos os seus pagamentos num só lugar. E aí eu vou explicar melhor. Então, poxa, você pode ter 1, 2, 3 adquirentes. A gente está conectado, por exemplo, a todos os adquirentes do mercado, todos os processadores de cartão. Você pode escolher um banco de PIX,
daqui a pouco, poxa, teve uma oferta melhor, você vai trocar o banco do Pix, a gente está conectado com os principais bancos de Pix. Você recebe voucher no teu negócio, você recebe outras bandeiras menores no teu negócio. Tudo isso é aceito pela máquina, por essa máquina universal que é o Piped, é aceito pelo software da Destache, e você tem, dentro da mesma plataforma, tudo isso num só lugar. Tá? Não tem custo adicional, não tem... e você escolhe, né? Você usa muito esse termo, né? Liberdade para você escolher. Você vai escolher com quem você quer ter de processador de cartão, de adquirente, você vai escolher quem é o provedor de Pix, você vai escolher que voucher você aceita, que bandeira regional você vai aceitar. E aí eu vou mostrar aqui um exemplo, né, da tela que os clientes da Destache acessam. Aqui você tem todas as transações num só lugar, independente se foi voucher, se foi cartão, se foi Pix, se foi o adquirente A, B ou C, está tudo lá com o status da transação, então o que foi aprovado, o que não foi aprovado. Aqui tem o credenciador, então se é um banco de Pix, se é o adquirente A, B ou C. E para que isso é importante? Fora o controle, né, de você não ter que ir em cada portal, em 2 portais, em 3 portais, para conferir uma transação, você olha tudo num só lugar. Isso aqui é bem importante, pessoal. Está lá no PDV, está com uma venda, seja de cartão, que deu algum problema, ou seja de Pix, que deu alguma instabilidade, e está com dúvida se a venda foi feita, se você vai receber aquele valor, a impressora deu problema, ou não saiu na impressora, mas o cliente fala, mas ó, saiu aqui no meu Pix. Esse portal aqui é a validação de tudo. Aqui vocês têm informação em tempo real, se aquela transação está ok, você pode liberar o cliente, e aí tem um comprovante lá digital. Então, poxa, deu um problema na impressora, não saiu a impressão do comprovante. O comprovante está instantaneamente lá no nosso portal digital. Então, isso aqui é uma garantia de validação para poder liberar o cliente e ter a tranquilidade de que a venda foi feita. Né? Da mesma forma, se a venda não foi feita, vai dar um status de venda não aprovada e não vai ter um comprovante de venda aprovada. Aí vou dar um exemplo aqui do Pix, né, que acontece também, e é uma saia justa. Né? Muitas vezes o banco teve uma instabilidade no Pix, a transação ela não foi efetivada, mas o cliente foi descontado. Ele foi descontado, só que vai ter um estorno, que às vezes demora alguns minutos. Então isso aqui é a comprovação para mostrar e ter a segurança de dizer, olha, não foi feita, não tem comprovante, essa transação vai ser estornada depois. Tá? Então tudo num só lugar, e liberdade de escolha também ajuda, não só no controle, mas essa dinâmica ali no balcão do PDV. Tá? Pessoal, agora eu estou chegando na parte mais legal, que é o que tem mais de diferente aqui. O que é o sexto benefício? Né? Isso aqui é um negócio exclusivo da Destache. A gente percebeu, a gente é uma empresa de tecnologia, uma empresa inovadora, uma empresa em crescimento, a gente quer sempre pensar diferente. Né? A gente quer sempre evoluir, inovar, e como o Orlando falou, eu quero estar com o tênis calçado. Né? Eu estou lá com 5 concorrentes, hoje tem 5 concorrentes no mercado, eu quero botar o melhor tênis para sair na frente e olhar com meus outros. Né? Então, o que a gente foi fazendo? Né? A gente foi percebendo, por exemplo, essa dinâmica de preço, né, é uma dinâmica positiva para o comerciante. Né? Pô, toda hora vem alguém querendo fazer um acordo com o comerciante, fazendo uma oferta diferente. Só que, até por já ter sido comerciante, eu nem sempre conseguia botar tempo para negociar adequadamente, eu não conseguia entender tudo que envolvia uma transação de cartão para conseguir negociar. Eu ficava, sempre quando via alguém falar comigo de taxa de cartão, eu falava, não, a taxa está ruim. Eu sempre dizia que estava ruim, mas eu não sabia até onde podia ir a negociação, até onde estava ruim, até onde estava boa. E aí o que a gente desenvolveu? Né? A gente é especialista nisso, eu não faço outra coisa da vida senão isso aqui. Né? Então, quando você só faz uma coisa, né, você tem que entender aquilo que você faz.
E aí a gente começou a usar todo o conhecimento da gente e a inteligência da tecnologia para desenvolver um serviço de busca de menor taxa. Como é que funciona isso? É uma busca de menor taxa. Eu vou te oferecer condições que eu estou olhando no mercado, que podem ser uma taxa menor do que a que você tem, para reduzir o teu custo. Então, da mesma forma, sabe, eu gosto de fazer uma comparação com, sabe, o Booking, aquela plataforma de procura de voo, ou procura de hotel, o próprio Google, né, que tem uma procura de passagem aérea, que aí você bota lá o trecho que você vai, o dia que você vai, e aí vem todas as opções, qual a opção mais barata e tal. A gente fez algo parecido e inspirado nisso, só que com taxa no cartão, que a gente chama de oferta inteligente. Então, perceba o seguinte, com uma plataforma de TEF que integra o PDV e tudo, eu ainda consigo gerar benefício de redução de taxa para vocês. Como é que funciona isso? Tá? A nossa tecnologia está lá, fazendo a transação de vendas e integrando o PDV da rede software com o processador. A gente vai olhando essas vendas, a gente vai fazendo um serviço de busca, tudo isso com tecnologia, do que são menores taxas de cartão, a gente oferta para o comerciante, olha, consegui a taxa tal, essa taxa está boa, você aceita essa oferta? E aí, se o comerciante aceitou, a gente começa a fazer instantaneamente, naquela maquininha que eu mostrei agora há pouco, né, a maquininha universal, o PINPAD, integrado com o PDV, a gente já faz uma inteligência de busca de menor taxa, que aí vai ter taxa, vai ter transação que vai para o teu credenciador atual e vai ter transação que vai para o teu credenciador da oferta inteligente. Tá? Então a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia para fazer uma busca de menor taxa. E também porque, pessoal, de novo, a Destache é uma empresa independente. Então, o meu interesse sempre é o quê? Gerar, através de serviço, gerar valor para o comerciante e para o nosso parceiro. Tá? Isso aqui é um resumo das perguntas que eu estou cansado de receber depois quando eu faço uma apresentação como essa. Né? Então, aqui, esse serviço de menor taxa, tá? Não tem contrato de fidelidade ou meta de faturamento. Hoje a gente tem acordo com 4 adquirentes, 4 empresas que eu vou buscar essas menores taxas, e uma condição para qualquer empresa dessas fazer parte desse tipo de mecanismo com a gente não trazer um contrato de fidelidade nem uma meta de faturamento para o comerciante, porque é uma prática que a gente acha incorreta e a gente luta contra esse tipo de coisa. Não tem custo de adesão. Isso aqui não representa um custo adicional a um valor que o TEF já tem, que vocês passam a pagar. Funciona na máquina de cartão que você tem, do PINPAD, qualquer máquina de cartão aceita ali pelo TEF. Esse tipo de serviço de busca de menor taxa está valendo. Você pode escolher parte da oferta. Então a oferta tem 3 modalidades, né? Débito, crédito à vista. Você pode escolher a modalidade que fizer sentido. E aí te transforma em quê? Em ter mais de um adquirente, em multi-adquirente. Você escolhe também qual é o banco que você vai receber. Nenhum desses acordos que a gente leva obriga a criar um domicílio bancário. E por último, importante, isso você pode mudar quando você quiser. Aceitei essa oferta. A oferta ficou ruim, quero mudar, a mudança é instantânea, você não está preso, ninguém vai te cobrar multa ou te prender por algum tempo. Então você pode mudar a hora que aquele acordo não fizer mais sentido, e essa mudança, como eu mostrei naquela tela agora há pouco, é instantânea, que a rede software consegue acessar e fazer. Tá? Bom, depois, na sessão de dúvidas, no coffee break, vocês podem me perguntar mais sobre esse tipo de produto. Tá? E por último, gente, ter um pagamento também integrado no PDV traz muito mais controle para o negócio de vocês. Então, controle pelo valor, controle no fechamento de caixa, controle contra fraude, proteção contra fraude, e controle quando a gente tem algumas outras soluções, como essa aqui que eu vou mostrar. Essa aqui é uma versão que a gente chama de Pro, de taxa Pro.
onde a gente faz um acompanhamento de gestão mesmo de todos os teus recebimentos e uma conferência, uma conciliação desses recebimentos. Só que de uma forma muito prática, muito simples, para qualquer comerciante. Então aqui tem uma visão de calendário, você consegue ver no horizonte de tempo passado ou futuro, tudo que você recebeu ou tem para receber, que aí fica fácil fazer uma simples conferência, tá? A gente mostra aqui um mapa de divergência. Então, você tem alguma transação que passou no PDV e não está no adquirente, ou está com valor incorreto, a gente mostra aqui, a gente mostra todos os descontos que o adquirente está fazendo. Então, se ele passou a descontar uma mensalidade de equipamento, qualquer outra coisa, a gente mostra aqui um resumo que fica muito fácil para o comerciante bater o olho e ver se tem alguma coisa errada. Isso aqui é bem legal, ó. A gente faz um alerta de aumento de taxa. Aquele problema que eu falei, né, do adquirente pega, aumenta a taxa, você nem sabe tudo. Se isso acontecer, a gente dá um alerta nessa versão de que, ó, sua taxa aumentou, dá uma olhada se está correto ou se você tem que reclamar. A gente faz também uma comparação da tua taxa praticada com a média do segmento. Como a gente já tem uma escala, quase 10 mil clientes, mais de 5 bi de reais passando pela taxa, eu consigo comparar a taxa, consigo olhar, olha, segmento de papelarias, a tua taxa é tanto, mas a média do segmento está acima, está abaixo, como uma referência para você poder negociar, apertar mais o teu acordo de taxa, né? E aí, obviamente, todo o detalhe, transação por transação, para quem quiser mais ir a fundo, onde tem diferença, entender ali as diferenças, fazer uma conciliação, também está disponível nessa versão. Tá? Bom, então assim, o assunto tem a ver com a obrigatoriedade, né? Por isso que a gente está aqui trazendo e conversando com vocês. A obrigatoriedade está aí de vincular o pagamento à parte fiscal. Só que percebe tanto de benefício que tem quando você passa a ter esse tipo de tecnologia no PDV, que isso só vem para ajudar. Um TEF hoje, ele custa no mercado, ou o preço aqui da rede software, eu gosto de fazer sempre essa conta por dia, tá? Está custando menos de R$3 por dia. Vai dar na média menos de R$3 por dia. R$3, ó, 3 R$3 por dia. Esse é o custo de um módulo de integração de PDV que vocês passam a ter. R$3 por dia, para esses benefícios todos, você tem muito mais benefício do que o custo dos R$3. Tá? Você tem cartão Pix integrado no teu PDV, você está validando todas as transações, te dá tranquilidade para aceitar Pix sem nenhum problema, fica tudo num só lugar, você não precisa mais acessar todos os portais. Você elimina todos os erros de digitação, acaba com qualquer demora ali para fechamento de caixa, para entender diferença. Você traz uma tranquilidade para o teu negócio, seja qual for o segmento, seja qual for o tamanho, seja onde for a geografia que você está, protege o teu PDV contra essas fraudes que a gente falou agora há pouco, te dá liberdade de escolha e autonomia para mudar o provedor a hora que você quiser, sem fricção. Então, a hora que chegou lá, chegou a Stone, ela está boa, é o melhor parceiro para você, você vai e muda para a Stone. Chegou a Cielo e está te apresentando alguma coisa melhor, você vai lá, parametriza com o Gustavo, com a Cássia, com o time, e já muda também o teu PDV para Cielo, e por aí vai. Então, te dá liberdade total de escolha e autonomia. Eu acho que isso aqui não tem preço. E ainda por cima, essa busca de menor taxa pode ajudar a reduzir o teu custo, pode trazer benefício, e numa versão mais completa você tem mais controle no detalhe de uma conciliação financeira. Então, a gente acredita que esse é um caminho que logo, logo, todos os comerciantes do Brasil vão estar tendo o seu PDV conectado a um pagamento. Da mesma forma que há 15 anos atrás, a gente comecei dizendo, né, se a gente ia num restaurante e perguntava se aceita cartão, não aceitava, ainda tinha muito comércio que não aceitava o cartão, não tinha uma maquininha de cartão. Isso virou a realidade, hoje tem
pergunta, hoje ninguém tem dúvida, é normal. A próxima evolução no varejista não é mais aceitar ou não aceitar, é acabar com essa maquininha que está isolada e com esses problemas todos e ter uma tecnologia com um modo de pagamento integrado ali ao sistema, como é lá fora, como nos grandes varejistas, né? E vai ser, a gente acredita, em todo tipo de comércio, tá? Eu acho que era isso. Eu acabei virando aqui também a tela, né? Desculpa. Deixo aqui os nossos contatos, fiquem super à vontade de me procurar aqui no café, na sessão de perguntas. Aqui tem o telefone da gente, da Destache, tem meu telefone aqui também, meus contatos. A gente está à disposição, a gente é uma empresa nova, em crescimento, um time que tem muita proximidade com os parceiros e com os clientes, então estamos aqui à disposição, pessoal. Obrigado.